Olá, querido aluno, seja bem-vindo à aula 5 do curso. E nessa aula eu vou te mostrar uma das formas que você pode usar para buscar as informações que já foram cadastradas. Então, nas aulas anteriores até o momento, a gente criou esse formulário, criou aqui um cadastro, né? Que você preenche as informações aqui e ele leva isso lá para a planilha, ok? Agora a gente vai criar aqui um controle chamado de listbox, que ele serve para mostrar informações no formato de lista. A palavra list é lista e box é caixa, então é uma caixa de lista, certo? O método que eu vou te ensinar aqui não é o que eu utilizo no meu dia a dia, tá? Porque o que eu utilizo ele é bem mais complexo e bem mais completo. E também o que eu vou te ensinar não é a única maneira de se fazer. Existem diversas maneiras. Eu vou tentar te ensinar a maneira mais fácil, se falando para pessoas com conhecimento básico aí em Excel VBA, certo? Então, vou dar aqui um Alt F11. Deixa eu arrastar aqui a janela do VBA um pouquinho para a direita, para que você possa ver as duas telas. A minha ideia é fazer um código que percorre uma a uma todas as células que tiverem ocupadas aqui com algum ID. Nesse caso, ele só iria passar duas vezes, ok? Eu vou vir aqui no botão salvar. Na verdade, vou dar um Ctrl R dentro aqui do módulo, mod produto, que a gente vem criando aí nas aulas anteriores. Eu vou dar, então, 2 cliques nele aqui. E aqui embaixo eu vou escrever uma funçãozinha chamada de buscar. Deixa eu colocar ela logo aqui embaixo, ó. Vou colocar buscar clientes. E para que eu consiga fazer esse meu código que fique girando, isso é chamado de loop, certo? Se você não sabe usar loop, é importante que você aprenda. Se eu não me engano, existem 4 loops. Eu uso 1 ou 2 no máximo, mas é importante que você aprenda porque é um código que a gente usa bastante. Então, eu vou criar uma variável, vou chamar ela de lim, ela vai ser do tipo números longos. Essa variável lim, ela vai receber a numeração de cada uma das linhas que o meu código passar, ok? Agora, o comando que eu vou utilizar é um comando do until, é o nome dele. Significa faça até que. Por exemplo, faça até que lá na planilha base cliente, na célula da coluna A, juntamente com o valor da variável lim, o seu valor for igual a vazio. E aqui você tem que escrever loop para ele poder voltar lá em cima. E eu preciso dar à minha variável lim um valor inicial. Então, eu vou dizer que ela vai começar valendo 2, porque 2 é o número da primeira linha que eu tenho as informações. A gente vai desconsiderar a primeira, porque ela é o cabeçalho. Então, o que eu estou dizendo para o meu código? Olha, você vai ficar rodando aqui dentro, executando o mesmo código, até que lá na base cliente, na coluna A, na variável lim, você achar um valor igual a vazio. Quando você achar, então, você sai desse laço de repetição. Só que para o meu laço funcionar, eu tenho que colocar um combustível aqui dentro. Então, para isso, eu venho aqui para fazer isso, eu escrevo assim, ó, lim vai ser igual ao seu próprio valor mais 1. Se a gente executar aqui, olha só, vamos pressionando o F8 bem devagar, olhando o que está acontecendo, para que você possa entender o código. Então, vamos lá, F8, variável lim, ó, deixa o mouse em cima dela, tá 0. Se você executa mais uma vez, agora tá 2. Então, vamos lá, faça até que na planilha tal, o valor é vazio. Vamos ver se o valor é vazio, ó. Não é, o valor é 1. Por que o valor é 1? Porque ele está pegando na coluna A, na linha igual ao valor da variável lim, ó. Eu não estou mandando ele juntar com a variável lim aqui. Então, o valor da variável lim no primeiro momento é 2. Então, ele veio e pegou o número 1 que está na célula A2. Então, vamos lá. F8, ó, ele entra. A lim que agora vale 2, na hora que eu apertar F8 de novo, ela vai passar a valer 3. Então, esse código aqui, agora ele está verificando nessa linha. Porque ele já verificou a linha anterior, não era vazio, ele aumentou um número. E aí, quando ele volta lá em cima, ele vai executar agora a linha que tem o valor 2, ó, lá na linha 3. Beleza. Aí ele pula para a linha 4. Agora, a linha 4 ela é vazia.
E é isso que eu quero que ele faça. Ele só fica rodando até encontrar um valor vazio. Então, quando ele jogar lá para cima de novo, se você apertar F8 mais uma vez, ele não entra aqui dentro porque ele achou a condição para que ele pare de ficar rodando, certo? Se você vier aqui agora, ó, vamos dar aqui, eu quero mostrar o valor numa caixa de mensagem na tela da base cliente. Eu quero pegar a célula da coluna B juntamente com a variável lim e mostrar esse valor. Lembrando que a outra forma de você fazer isso, dentre outras que também existem, é você pegar a propriedade cells. Aí você vai passar o número da linha e vai passar a letra da coluna que você quer. Qualquer uma dessas duas formas funciona. Aqui eu vou até fazer agora com a coluna C, para você visualizar. Então vamos lá, F8, ó, mostrou o valor Edivan Cabral, pegou a linha, coluna B na linha 2, ok? E agora ele vai mostrar o valor da coluna C, ó, 15/9/2020. Ele pegou coluna C na linha 2. E assim sucessivamente. Se você tiver aqui 1 milhão de registros, quer ver? Ó? Deixa eu copiar isso aqui várias vezes para você ver que ele vai rodar até chegar aqui embaixo, ó, ok? Vamos aqui executar de novo, ó, F8, vamos dar um F5. Ó, Edivan, aí mostrou outro, entendeu? Ele vai ficar girando e executando o mesmo código até ele chegar ali na linha 12, que é a linha que está vazia, certo? Então, agora que eu já estou conseguindo passar linha a linha todas as informações, eu vou adicionar isso lá no meu listbox. Eu vou vir aqui, ó, Ctrl R, vou vir aqui dentro do nosso formulário. Na caixa de ferramentas, eu vou adicionar um controle listbox, que é esse controle aqui, ó, caixa de listagem. Eu adiciono ele aqui, lembrando que esse cadastro é simples, é apenas para eu te passar conceitos, tá? Não é para você falar, poxa, nada a ver, que layout feio e tal. Eu não estou fazendo layout, não. Eu tenho cursos de Excel onde eu faço coisas bem bacanas, bem interessantes, tá? Mas aqui não é o caso nesse momento. Então, eu vou dar um nome a esse listbox, vou apertar aqui F4 e vou chamar ele de lista clientes, é o nome dele, certo? Vamos agora dar um Ctrl R aqui, lá no nosso módulo, dentro do nosso código. No lugar de MSGBox aqui, eu vou pegar o meu listbox que está lá no meu formulário de cadastro e eu vou pegar ele aqui, ó, eu vou adicionar um item. Quando você vai adicionar o primeiro item na primeira coluna do seu listbox, por quê? O listbox, você vai conseguir criar uma coluna só para o ID, uma coluna só para o nome, uma coluna para cada informação que você tiver dentro da sua lista, tá? Lembrando que da forma que eu vou fazer, ele tem um limite de 10 colunas, ok? Se você utilizar outras maneiras, utilizando, por exemplo, a propriedade VolSource, aí esse número aumenta consideravelmente. Eu não sei quantos, mas são bastante colunas. Então, no modo que eu vou te ensinar, o limite são 10 colunas, tá? Isso aqui já é um pouquinho mais avançado, eu teria que criar uma outra tabelinha para filtrar os dados e depois jogar lá dentro, mas eu não vou entrar nesse assunto nessa aula aqui. Talvez eu faça uma outra falando sobre isso. Continuando, então, eu quero adicionar... O que eu quero adicionar na primeira coluna? Eu quero adicionar a informação da coluna A. Então, aqui eu não preciso do sinal de igual, tá? Eu posso começar a escrever aqui, ó, base cliente, ponto, cells, na variável lim, na mesma linha que ele pegou, na coluna A, e eu quero o seu valor. Para esse código ficar menor, nós podemos fazer o seguinte, ó, aqui eu tenho duas situações. Eu tenho a base cliente, que eu sempre vou repetir ela aqui, e eu tenho o form, cadastro e o lista cliente, que eu sempre vou repetir isso aqui também. Então, nesse caso, eu faria o bloco if com essa parte, que é maior, né? Então, eu vou recortar ele aqui, ó, Ctrl X, e aqui em cima eu vou colocar o bloco if, ó, with, e eu colo, fecho o bloco if lá embaixo, e aí eu venho aqui e dou uma tabulada, seleciono tudo, aperto Tab, para ele dar uma identada. É bom você identar o seu código, porque visualmente falando, você entende que ele começa aqui e termina aqui, começa aqui e termina aqui, começa aqui e termina aqui. Você vai dando uma hierarquia, né, para os seus códigos. É bem mais fácil de ler e entender os códigos dessa forma. Agora,
eu já vou adicionar aqui a primeira coluna do meu list box, a informação que está na coluna A da minha planilha. Eu vou então dar um Ctrl R aqui, deixa eu excluir essas informações aqui, certo? Vou dar um Ctrl- aqui para excluir. Vou dar um Alt F11 e aqui no meu formulário, logo após adicionar os itens aqui, ó, eu vou chamar a função que está lá no mod produto. A função é, como é que eu coloquei lá? Buscar clientes. Eu até coloquei errado, salvar produto e é salvar cliente. Mas enfim, vou dar um F5 aqui para executar e vou salvar alguma coisa aqui. Vamos lá. Edivan Cabral, a data vou colocar aqui a data de hoje, o valor aqui vou colocar 1520,36. Na hora que eu salvo, perceba que ele já veio para cá o número 1. Se eu salvo de novo, ele veio, olha só o que aconteceu. Ele veio o 1 que já tinha, aí ele colocou o 1 e o 2 de novo. Se eu clicar, ele vai colocar esse mesmo que já tinha, 1, 2, 3 agora. Por que isso está acontecendo? Quando a gente trabalha com esse método de adicionar um item ao list box, antes de adicionar o item, a gente tem que apagar todos os que já existirem lá dentro. Como que a gente faz isso? Ó, vamos vir aqui, Ctrl R, dentro do nosso código. Antes de adicionar aqui, ó, a gente coloca .clear. Lembra que eu estou usando o bloco if aqui, tá? Se eu não estivesse usando, ficaria assim, ó. Mas como eu estou usando, eu posso usar o atalho, que é apenas usar o ponto. Então, o que eu estou falando aqui? Olha, clear é igual a limpar. Então, estou dizendo, limpe todos os itens que tem dentro do meu lista para que esse código possa adicionar os itens de forma correta. Então, se a gente executar agora, ó, vamos aqui de novo, F5, eu vou colocar aqui uma outra informação qualquer, e aí depois eu vou te mostrar como fazer a busca, tá? Por enquanto, é apenas como carregar os dados para cá. Salvar, ó, 1, 2, 3, 4. Se eu salvo, ele vem com 5. Só que, na verdade, ele não está adicionando só o novo. Ele está apagando tudo e depois adicionando todos novamente. Agora, o que a gente vai fazer? Eu quero que traga também a coluna B, C e D aqui para dentro, certo? Então, eu vou fechar aqui. Dentro do meu código, nós vamos continuar escrevendo. Só que não é, por exemplo, add item que a gente vai colocar agora. Porque esse add item é só para adicionar a primeira coluna, tá? Somente a primeira coluna. As demais colunas, nós vamos ter que usar a propriedade list. Aí a gente vai ter que passar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para você. List. Nós vamos ter que passar a linha que você quer adicionar e a coluna que você quer adicionar lá dentro do nosso list box. Para você entender, deixa eu fazer um exemplo aqui, ó. Imagina que isso aqui é o nosso list box, ó. Deixa eu colocar aqui em cima, vai ser o nosso cabeçalho e aqui vai ser, deixa eu fazer aqui na frente, ó. Aqui vai ser o cabeçalho do nosso list box e aqui seria as linhas do nosso list box. Imagina que isso aqui, ó, seria essa parte aqui da planilha, certo? E essa parte aqui que eu pintei de cinza seria essa parte aqui dos números, só para você entender, tá bom? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Então, as linhas e as colunas começam do 0 e vai subindo, ó. Aqui seria 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, quando eu quiser colocar um item na primeira coluna, eu vou usar sempre o add item. Agora, se eu quiser adicionar um item aqui, eu tenho que passar o número da linha, que nesse caso seria a linha 0, vírgula, e o número da coluna, que nesse caso seria a coluna 1. Aqui seria linha 0, coluna 2, e aqui seria linha 0, coluna 3. Aqui seria linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2 e linha 1, coluna 3. Mesma coisa. Aqui seria a terceira coluna, só que como a terceira linha, só que como começa do 0, então vai ter a linha 2 na coluna 2, porque a primeira é o add item, linha 2 na coluna 3, que tem o índice 2, e linha 2 na coluna 4, que tem o índice 3. Não sei se está claro para você entender, mas tipo, a linha aqui sempre vai ser 0, e as colunas ele vai mudando, e a coluna aqui nesse caso sempre vai ser 1. Ó, sempre aqui vai ser 2, sempre aqui vai ser 3. O que vai mudar nesse caso é o número da linha, e se tiver na diagonal, o que vai mudar
é o número da coluna, ó. O número da linha vai permanecer. Eu não sei se ficou claro isso aqui, mas só para você ter uma ideia, tá? Então, deixa eu selecionar aqui, arrastar para baixo para poder apagar, voltar lá em cima. E agora a gente vai continuar fazendo isso lá no nosso código para você entender. Então, vamos lá. Agora, eu já adicionei na primeira linha, que tem o índice 0, na primeira coluna, que também tem o índice 0. Agora, eu tenho que continuar adicionando na primeira linha, que tem o índice 0, só que na segunda coluna, que tem o índice 1, porque aqui é a primeira e aqui seria a segunda. Então, para adicionar isso, eu vou usar a propriedade list. Aí, quando você abre parênteses, ele te pede qual é a linha que você quer. Então, vou colocar aqui linha 0, mas não é assim que eu vou fazer. Eu vou te mostrar agora como fazer isso. Coloco vírgula, ele está me perguntando agora qual é a coluna. Aí, agora sim, eu quero na segunda coluna. Então, eu coloco o número 1. E eu digo que vai receber da base cliente, na célula que tiver a variável linha, na coluna B agora, ok? Só que aqui, ó, eu não quero na linha 0. Por que eu não quero na linha 0? Porque sempre ele vai inserir, quer ver? Olha só, vamos marcar aqui. Vamos aqui no nosso formulário. Vamos executar. A gente arrasta ele aqui para a esquerda, preenche alguma coisa, só mesmo para ter as informações. Clica em salvar. Na hora que ele parar aqui, você vai executando com F8 bem devagarzinho. Você vai ver o que vai acontecer, ó. F8. Só que aqui não vai acontecer, na verdade, nada, porque não vai dar para você ver aqui, porque eu ainda não configurei as outras colunas, tá? Deixa eu fazer isso, ó. Vamos parar o código. Dentro do seu listbox, você vai apertar F4 no seu teclado, e você tem que vir aqui na propriedade column count, que é o que? A contagem de quantas colunas vai ter, e você diz que no seu caso agora ele vai ter 4 colunas, ok? Com essas 4 colunas aqui, agora quando a gente executar, ele vai receber as informações corretas. Ó, vamos aqui, colocar uma data, colocar um valor. Vamos salvar. Quando ele parar aqui, você vai dando F8 e vai olhando o que vai acontecendo. Ó, ele veio e adicionou o número 1, adicionou Edivan Cabral. Beleza. Agora ele adicionou o número 2 na linha de baixo, tá vendo? Ó, porque o add item ele vai automático. Só que se você executar aqui de novo, ó, perceba que ele vai adicionar na mesma linha, ó. Vai dando F8 e você vai vendo que ele vai mudar, quer ver, ó? Ó, mudou, tá vendo aqui? Porque eu não alterei o número da linha, ó. Ele tá sempre adicionando na mesma linha, ó, trocou. Então, como que eu faço para dizer que essa linha aqui vai ser automática? Igual eu tô fazendo aqui na coluna do ID. Deixa eu parar aqui o código. Eu vou entrar novamente aqui. Eu tenho que dizer o seguinte, ao invés de pegar o 0, eu quero que você pegue o list count que tiver, quantos itens tiver, só que você tem que tirar um fora, menos 1 você tem que colocar. Por quê? Vamos executar que você vai entender, ó. Ctrl R, eu vou te explicar em modo de exibição, em modo de execução. Vou colocar aqui um item qualquer, uma data e um valor. Ok. Na hora que ele começar a rodar aqui, ó, você verifica o seguinte, ó. Quando eu adicionei, já tem um item aqui, ó, se você clicar. Então, se você deixa o list count somente assim, menos 1, se você só deixa assim, ele vai entender que você quer colocar no próximo item, porque a quantidade é 1. Só que eu quero que coloque na linha 0, ou seja, na primeira linha. Então, você vem aqui e coloca menos 1 para ele entender que, mesmo já tendo um item lá no listbox, você quer permanecer naquele item. Então, você coloca negativo 1 para ele entender que já tem 1, mas você quer começar do 0. Então, vamos lá, ó, F8, colocou. Agora, ele vai adicionar o próximo, ó, tá vendo? E aí, ele consegue ir sempre adicionando primeiro o ID, depois o nome, de forma sequencial, tá vendo? Ó, eu vou desmarcar aqui agora, vou dar um F5, e se eu vou clicando, ó, ele vai, além de adicionando na planilha, ele vai adicionando também no listbox. Para a gente colocar agora as outras informações, é só a gente dar segmento, ó. A gente agora copia, Ctrl C, Ctrl V. Aqui a gente troca para as letras das colunas. E aqui a gente vem e troca, ó. Agora eu quero na terceira coluna do listbox, então coloco o índice 2. Eu quero na quarta coluna do listbox, coloco agora o índice 3. Então o nosso código para carregar todos os itens já está pronto. Se eu der aqui um Ctrl R, ó,
executar novamente. E vamos colocar aqui qualquer informação, só mesmo para ele trazer, né? Salvei. Tá aqui embaixo, ó. Se eu salvo de novo, beleza, tá aqui. Vamos ver de novo. Tá aqui. Aí um detalhe. Lembra que quando a gente salvou 5/6/2020, lá na aula 2 ou 3, não me engano, e ele trocou na hora de salvar, ele acabou salvando 6/5, ó. Aqui também, aqui não vai acontecer isso, pode ser que não aconteça. Mas por garantia, na hora que você vai adicionar os seus dados aqui no Listbox, você também tem que fazer essa configuração, ó. Você vem aqui e coloca vba.cdate. Se você não souber o que eu estou fazendo aqui, é porque você provavelmente não viu todas as aulas desse curso. Então eu coloco aqui, ó, cdate e fecho lá na frente. Aí eu garanto que ele vai pegar o valor que está lá e vai colocar de fato formatado como moeda para mim. Se eu quiser também, lá no campo de valor, né, de valor de salário, por exemplo, eu quiser que apareça assim, ó, dessa forma, eu tenho que formatar esse valor aqui também. Existe uma função chamada de vba.formatCurrency, aí você abre parênteses e passa lá na frente, certo? E olha só o que vai acontecer agora, Ctrl R, quando a gente executar, ele vai trazer as informações. Aí se você quiser também que ele já inicie com a lista toda carregada para cá, ó, tá vendo aquele VBA Format Currency, ele fez a formatação de moeda aqui na coluna salário. Se você quiser que ele já inicie com essa lista aqui, é só você vir aqui no seu formulário, nessa parte aqui que está vazia, dá 2 cliques, você troca aqui, ó, de clique para um evento de inicialização, você pode fazer isso abrindo essa janelinha aqui em cima e escolhendo ou o evento Activate, que seria para quando ele for ativo, ou o evento Initialize para quando ele for inicializado. Então, ó, apaga aqui o clique, aí você vem aqui e chama essa mesma função que a gente chamou aqui no nosso cadastro. Então, vamos dar um F5, ó, ele já abre já com as informações. Esse nosso Listbox, ele tem uma propriedade que mostra os cabeçalhos aqui da lista, só que somente usando a propriedade rowSource, tá? Então, não vou entrar em detalhes, porque eu não vou falar sobre isso nesse curso. Quando a gente não tem a rowSource, a gente está usando o método addItem e o método .list, igual a gente está fazendo, eu recomendo que você faça o seguinte, ó. Vem aqui, diminui um pouquinho. Eu vou posicionar agora, vou dar um F4. Aí você vem aqui na propriedade column heads, que significa mostrar ou não os cabeçalhos, você coloca true. Aí ele está te mostrando aqui ó, o espaço que você tem entre uma coluna e outra. Vem aqui na propriedade column widths, que são as larguras, e define, por exemplo, para o ID, eu quero uns 50, tá vendo? Ó? Para o nome ali, eu quero uns 150, é só um exemplo, tá? Vamos colocar menos para o ID, vamos colocar uns 30. Aí para data, vamos aqui, ó, ponto vírgula, vamos colocar uns 80. 80 foi muito, vamos colocar menos, uns 60. E o restante vai ficar para o salário. Aí o que você faz agora, ó? Você vem aqui em cima, adiciona uma label, pega essa label aqui, vem na propriedade border estilo, altera para 1, para ela ter uma bordinha. Altera a cor de fundo dela, se você quiser, vou colocar uma cor, um cinzazinho, ó, escuro. E a cor do texto eu vou colocar branco, para ele ficar mais destacado. Aí eu vou vir aqui no Caption e vou colocar ID. Aí eu venho aqui, coloco o texto centralizado, ó, test align, eu vou colocar centralizado. Vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho dela, vou diminuir a largura. Eu venho aqui e posiciono ela aqui em cima, ó. Depois a gente vai ajustar certinho. Então, o ID, eu vou colocar ele no mesmo tamanho que eu coloquei o ID da primeira coluna, ó, 30. Eu venho aqui no ID, procuro aqui a propriedade width, que é a largura, coloco 30 também, já até tá, né? Agora eu vou fazer uma cópia dela, segurar Ctrl e vou arrastar para a direita. Aí você vem aqui, ó, aumenta o tamanho até próximo aqui do outro. Vem na propriedade width, até aumenta um pouquinho para ele ficar mais certinho, ó. Tá vendo como é que ficou ali? Beleza. Nesse caso, eu quero que o alinhamento dele seja à esquerda.
Aí você vem aqui, ó, no Caption, dá uns 2 espaços, só mesmo para ficar, não ficar tão coladinho ali, e coloca nome do cliente. Isso aqui eu estou fazendo um cabeçalho próprio, tá? O Listbox ele tem esse cabeçalho, mas só utilizando o Roll Source. Como eu não estou usando, então eu tenho que forçar, eu tenho que criar um cabeçalho aqui na unha. Arrasto o ID aqui segurando Ctrl, certo? Aumento aqui o tamanho, até próximo aqui de onde eu quero. E altero aqui nesse caso para o texto, caption dele, para data. Faço a mesma coisa de novo agora, segurando Ctrl, levando para a direita, aí você diminui um pouquinho o tamanho aqui, faz os ajustes, né, necessários. E aqui você vai colocar o texto, cadê? Caption, salário. Aí eu pego aqui agora o controle Listbox, eu venho no Column Heads, que é o cabeçalho aqui, eu altero para falso. Eu venho aqui no Border Estilo, eu escolho que eu quero 1 também. E agora, ó, dá a impressão que ele faz parte do mesmo controle quando a gente executa, olha só. Bem bacana, né? Aí se você achar o seu não tiver, por exemplo, assim, ó, vamos supor que o seu ficou descolado, tá vendo ali, ó? Aí você não consegue, você joga para cima ele não fica legal, você joga para baixo ele fica muito longe. Aqui, ó, tem a propriedade top. Quando você vai diminuindo ela ou aumentando, o controle vai subindo ou descendo, ó. Aí é só você subir ele até ele ficar no local que você quiser certinho. Esses controles aqui também, ó, imagina que o seu ficou assim, ó. Tá vendo, ó? Ficou para trás. Aí você move para frente, ele não fica no lugar. Move para trás, ele não fica no lugar. Então você seleciona e vem na propriedade left, que coloca ele um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Aí você vai aumentando, vai olhando, vai aumentando, vai olhando até ele ficar na posição que você quer. Você faz o mesmo com o salário aqui, ó. De modo que ele fica certinho, ó, bem, parece que tudo é um único controle, ok? Então, assim, uma dica simples, mas que dá para você aproveitar. Quero deixar claro que essa não é a forma que eu trabalho hoje em dia, mas eu estou fazendo esse curso para que os alunos que iniciam, né, que estão começando, possam ter uma noção mais clara de como as coisas são feitas. Dessa forma eu aprendi há 10 anos atrás, quando eu comecei a programar. Hoje em dia eu não uso. Inclusive, eu estou com um curso super novo aqui, ó, que é um curso de um sistema de biblioteca que eu estou desenvolvendo. Vou mostrar para você aqui um pouquinho, para você ver como que está ficando. Eu estou nas primeiras aulas ainda, tá? E esse curso ele está num valor promocional aí, com um super desconto para quem quiser comprar ele enquanto eu ainda estou desenvolvendo. Ó, esse aqui é o formulário do cadastro de alunos, certo? Ó, tem um efeitozinho bem bacana. Eu só fiz isso aqui até o momento. Por enquanto, eu ainda estou bem no início. Se você se interessar, quiser saber mais, entra em contato aí comigo através aí do meu celular ou então através aí do meu e-mail, contato@edvancabral.com.br. Então, forte abraço, fique com Deus, eu vejo você na próxima aula desse curso aí de cadastro de clientes.